processo eleitoral do ano que vem foi deflagrado, as articulações, a fervura nos bastidores aumenta e não se vê até o momento que a situação, o arco de partidos que dão sustentação ao governo trabalhe um nome especificamente, né? Ao contrário da oposição, que tem um nome bastante claro sendo trabalhado, que é o do senador Pedro Taques, que inclusive está solto, está trabalhando e até ganhando uma musculatura. Que análise o senhor faz em relação a esse processo do ano que vem? Primeiro que a falta do Conselho Político faz isso. Eu acho que nós não tivemos, o grupo não teve, não dedicou a discutir a sucessão do governador Silval. Segundo, eu ainda vejo uma força muito grande desse grupo, em que pese todas as divergências, todas as dificuldades, às vezes, de convivência, de um governo que entregou os espaços para os partidos, e eu sou contra a forma como isso aconteceu, ainda o grupo é muito forte. Lógico que qualquer candidatura de oposição, ela ganharia musculatura agora, mas da mesma forma que ganha, perde. Eu entendo que esse grupo unido, ele tem força para fazer sucessão, independentemente de quem seja o nome. Temos bons nomes, temos nomes fortíssimos aí surgindo. O próprio PSD, ele não se dedicou a discutir a questão majoritária, porque ele priorizou a formação de chapas proporcionais. Que nomes o senhor vê? E eu vejo vários nomes. Eu acho que o PMDB tem o nome do governador Silval, é um bom nome para o Senado. Não sei se ele tem essa pretensão, mas com certeza vai terminar o governo em alta. As obras que estão sendo feitas têm o reconhecimento da população e sem dúvida vai ter. E acho que ele não termina o governo mal avaliado. Eu acho que quando ele começar a mostrar, e tem muito que mostrar, tem dificuldade no Estado? Tem, nós já pontuamos aqui que para governador, existe dificuldade. Quem é que você vê nomes? O governador Blairo Maggi é um ótimo nome, o nome do Eraí é um bom nome, o PT tem o Lude, tem o juiz Julier, que é um nome novo. Como o senhor vê uma eventual candidatura do juiz Julier? Eu acho que você tem que olhar a conjuntura. Eu discuto política ciscando para dentro. Acho que o partido não pode vetar ninguém e todos aqueles que vetaram se deram mal. Acho que o juiz Julier já mostrou isso, eu não tenho discutido política com ele, não falamos em política, ele disse que só vai falar de política na hora certa, mas é um nome que tem que ser considerado. Mas tem havido uma aproximação entre vocês. Tem que ser levado. Eu acho que a aproximação é até pelo interesse dele em discutir determinados assuntos do Estado. Então, essa aproximação acaba surgindo. Ele tem ido à Assembleia falar da preocupação com a questão indígena, com a questão agrária, da questão da logística, isso a questão ambiental. Isso, naturalmente, constrói uma relação. Há um movimento discreto ainda, deputado, começando a aparecer no interior, que está sendo chamado de Volta Blairo. O senhor, pessoalmente, é favorável a uma nova candidatura do atual senador? Bom, o governador Blairo Maggi não é um nome que pode ser desprezado. Ele fez muito pelo Estado. E, naturalmente, que bem articulado é uma candidatura muito forte em condição de ganhar o governo. E eu não tenho dúvida disso. Agora, eu acho que essa candidatura majoritária ela vai ser discutida com muito mais ênfase no início do ano que vem. Acho que esse ano ainda são os partidos se fortalecendo e outra. Eu sempre disse isso e reafirmo. Você não constrói uma casa sem uma base sólida. Você não faz política sem base sólida. Pois é, como se é que você entra for um Julier avaliar, nesse processo, se você que for vem avaliar a base do espaço? PSD, só concluo aqui, a base do PT, a base do PMDB, a base do PR, a base desses partidos aliados, ela é muito forte. Logicamente que constrói qualquer candidatura com um nome que tem um mínimo de credibilidade. Agora, se você for avaliar a base política da oposição, você vai ver que é uma base muito frágil. Então, o processo político acontece por aí. Eu já vi muita gente que ganhava a eleição com um ano de antecedência e perdeu por falta dessa base sólida, por falta de agregar. Então, eu acho que os partidos de situação, eu não sei se são de situação, ou não sei como definir isso, mas PSD, PMDB, PT, PR, o próprio PTB que pode vir a fazer parte desse grupo, outros partidos menores que estão também dentro desse grupo, pode com certeza construir uma candidatura. O senhor defende que o governador conclua o mandato dele até como forma de encerrar um ciclo e poder defender melhor esse grupo de situação?
Ou o senhor acha que pode ser interessante ele renunciar também no início de abril e tentar disputar? Olha, aqui eu tenho que deixar a minha amizade de lado com o governador Sival, a nossa relação pessoal e ser um pouco mais profissional. Lógico que o governador tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação e eu entendo que há um movimento no Estado que começa a haver um reconhecimento por aquilo que o governador está fazendo. Pelas obras da capital, que uma hora ou outra teria que ser feita, independentemente da Copa do Mundo. Nós não podemos acreditar as obras de trincheira, viaduto, só a Copa do Mundo, elas eram obras necessárias, teriam que ser feitas. E o governador Sival, ele aproveitou o momento e soube fazer. Alguns duvidam que essas obras fiquem prontas, eu não duvido. Eu tenho certeza que elas vão ficar mais cedo ou mais tarde para a Copa do Mundo. A questão do VLT, por exemplo, que talvez não fique 100% concluído. Mas eu prefiro o VLT com parte dele concluído e com perspectiva de ser concluído e até ampliado, porque não vão ser esses 20 e poucos quilômetros, com certeza vão ser muito mais daqui a pouco, de que um BRT, que é um sistema ultrapassado, um modal totalmente ultrapassado e diga-se de passagem, mais caro. Se você for fazer a avaliação entre um modelo e outro, levando em consideração todos os aspectos, o BRT é muito mais caro. O senhor é favorável que o governador continue, então, conclua o mandato? Eu sou a favor hoje que o governador faça uma avaliação no momento certo. Talvez seja por isso um dos entraves para uma discussão maior do projeto majoritário seja ainda a falta de definição, se o governador fica ou sai. A partir do momento que o governador Sival definir pela sua permanência ou pela sua renúncia para disputar o Senado, o quadro clareia. Como o senhor avalia o nome do senador Pedro Táxi, que deve ser candidato ao governo? Eu diria que o senador Pedro Táxi tem sido um senador ativo. Vou esquecer o lado político, eu não posso pessoalizar, não posso querer fazer uma discussão pequena aqui. Eu acho que ele tem seus méritos como senador, em que pese eu acho que os senadores e os deputados federais de Mato Grosso perderam muito espaço para outros estados, deixando de abocanhar investimentos para Mato Grosso para fazer a grande transformação que esse estado precisa. A grande transformação que o Mato Grosso precisa recurso, precisa dinheiro, investimento. Ele, por exemplo, não tem conseguido trazer? Não ele, eu digo o conjunto dos senadores e deputado federal, incluindo ele. Mas eu não posso desprezar o trabalho do senador Pedro Táxi. Cada um tem seus méritos e ele tem seus méritos.